Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu quero repartir com vocês hoje está no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Peço que você abra comigo. E nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 20. Lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo essa exposição. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade é que tenho, e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém.
Bom, eu quero tratar do seguinte tema com vocês hoje: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Ele preparou-se para aquela grande empreitada da vida, mas quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, e quando chegou no auditório, percebeu que propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou no auditório, olhou para a gravura, abaixou a cabeça, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar ao topo do Pico Everest, deixando para nós um legado. Não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos. Todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste seleto auditório haja alguém aqui que já tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. Talvez haja alguém aqui que já viu seus sonhos mais bonitos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja hoje alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você nesta noite a trazer esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. Nós estamos na presença daquele para quem não há impossíveis, para quem não há causa perdida, para quem não há vida irrecuperável, para quem não há doença incurável. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que faz tudo quanto Ele quer para o louvor da sua própria glória. O texto que acabamos de ler nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, sonho de ser mãe, mas ela enfrenta um problema da esterilidade, da infertilidade. O ventre dela é um deserto. O sonho dela não pode ser realizado. E eu fico imaginando que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria pelo menos 3 abordagens. Talvez a primeira abordagem que ela receberia seria essa: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, está aí com esse problema. Você deveria examinar um pouco melhor e mais meticulosamente a sua árvore genealógica, porque é provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família, e enquanto a maldição não for quebrada, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, alguém parecido com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela dizendo o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida.
O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Por favor, observe o verso 5 comigo. O verso 5 é peremptório. Está escrito que o próprio Deus a deixou estéril. Veja o verso 6. O verso 6 diz que foi o próprio Deus quem cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado inconfesso, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Isso dá um nó na nossa cabeça. Porque se Deus é bom, e Deus é, se Deus tem o melhor para nós, e Deus tem, então como Deus pode adiar os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? Pois bem, é sobre isso que eu quero começar a tratar com vocês a partir de agora. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua e minha não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. Nós poderíamos ter todas as bênçãos de Deus, se não temos Deus, nossa vida continua vazia. Podemos ter saúde, podemos ter família, podemos ter amigos, podemos ter trabalho, podemos ter prosperidade, podemos ter sucesso, e nada disso substitui a presença de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo, irmãos, uma geração, conforme conversamos agora há pouco no programa, antropocêntrica. O homem é o centro de tudo. Parece até que Deus virou um despachante celestial para atender às necessidades e demandas do homem. Parece que agora não é que a vontade de Deus seja feita na terra, mas que a vontade do homem seja feita no céu. Mas é preciso dizer que você e eu não somos o centro do universo, Deus é. Então às vezes Deus adia os nossos sonhos para que Ele, Deus, ocupe o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida, na nossa agenda. Segundo, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo o que temos veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado de volta para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse esse entendimento que Samuel viera de Deus e que era de Deus, ela jamais teria consagrado Samuel de volta para Deus. Se Ana não tivesse entendido isso, ela teria transformado Samuel num ídolo, e a vida dela estaria gravitando ao redor de Samuel. Mas porque ela entendera que Samuel viera de Deus e era de Deus, então ela consagra de volta Samuel para Deus. Irmãos queridos, há um grande perigo na vida cristã de nós pedirmos uma bênção para Deus e Deus nola conceder, e transformarmos essa bênção num ídolo, num substituto de Deus na nossa vida. Permita-me ilustrar. Você pede a Deus, por exemplo, prosperidade, e Deus dá prosperidade. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. Aí a pessoa começa a prosperar. Cada ano acrescenta mais um item na sua declaração de imposto de renda. É mais um carro, é mais um sítio, é mais um apartamento, é mais um bem. Aí a pessoa começa a ficar ocupada demais cuidando das bênçãos. Não tem tempo mais para Deus. Não tem tempo mais para ir numa reunião de oração. Não tem tempo mais para ir numa vigília de oração. Não tem tempo mais para ir num dia de semana na igreja. Ela está ocupada demais cuidando das bênçãos, que não tem mais tempo para o abençoador. Entenda uma coisa: a vida que você tem é de Deus.
A saúde que você tem é de Deus, a inteligência que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o dinheiro que Deus lhe deu é de Deus. Então consagre de volta para Deus o melhor daquilo que Deus lhe tem dado, para que a bênção de Deus não se transforme em um ídolo, não se transforme em um ídolo na sua vida. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que os planos de Deus são mais altos e são melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes, irmãos, nós endereçamos a Deus um pedido, e Deus olha lá do céu e diz: meu filho, minha filha, vou atender não. Sabe por que eu não vou atender? Seu pedido é pequeno demais, é acanhado demais, é miúdo demais. Eu tenho coisa melhor, eu planejo coisa mais excelente. Os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos são mais elevados que os seus. Jesus nos ensinou a orar, e quando nos ensinou a orar, nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Isso foi o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E ai de nós se estivesse. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes nós pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Deus ama tanto você que Ele não dá tudo o que você quer, Ele dá o que você precisa, Ele dá o melhor. Eu fico imaginando quando José fez aquele pedido para o copeiro do faraó, para lembrar-se dele. Ele estava preso, ele era inocente, e diz a Bíblia que o copeiro do faraó esqueceu-se de José. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: onde está Deus que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão imunda, com os seus pés em troncos de ferro? Por que Deus não tirou José da cadeia quando ele queria sair da cadeia? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair da prisão, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para ele sair da prisão e ser governador do Egito. Eu quero lhe dizer que Deus tem o melhor para você, e é preciso entender que às vezes Deus adia os nossos sonhos, porque os planos dele são maiores e são melhores do que os nossos melhores sonhos. Quarto lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo, por favor, capítulo 2, versos 6 a 8, onde esta verdade está posta. Está escrito assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Nas minhas caminhadas pelo Brasil, às vezes eu vejo, presbítero Tiago, pastor Antônio, algumas pessoas que em nome de uma fé robusta beiram a blasfêmia. Quando chegam para Deus com petulância
e dizem assim: Deus, eu proíbo, Deus, eu exijo, Deus, eu decreto, Deus, eu determino, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus acanhado aos seus pés. Que tolice, que tolice. O nosso Deus está assentado no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e não precisa pedir licença para ninguém. Ele é quem dá vida, Ele é quem tira a vida, Ele é quem exalta, Ele é quem humilha, Ele é quem põe no trono, Ele é quem tira do trono, Ele é quem pega o pobre necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Ele é Deus. Eu acredito até que a Ana, como mulher crente que era uma pessoa instruída. E como pessoa instruída que era, eu penso que ela deve ter buscado todos os recursos da medicina da cidade de Ramá. Até acredito que, como toda mulher gosta de ter uma bolsa tiracolo, que ela andava com os últimos exames da junta médica de Ramá nessa bolsa, dizendo: olha, Ana, não tem jeito, o seu caso é irremediável, é irreversível. Mas Ana entendia uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra não é dos homens, a última palavra é do Deus vivo. É por isso que ela orava, é por isso que ela insistia, é por isso que ela derramava a sua alma na presença de Deus, porque ela entendia uma coisa: se Deus quiser, tem jeito, tem jeito. Então eu quero encorajar você: não desista. Ainda que os homens tenham dado uma sentença, não desista. Ainda que a realidade pareça irremediável, não desista. Ainda que as pessoas já decretaram: agora acabou, não desista. O impossível dos homens é possível para Deus. Permita-me ilustrar isso. Há pouco mais de 20 anos eu estava lá em Vitória, fazendo uma visita no hospital. Quando eu chego naquele hospital, tinham 3 pessoas na porta, e quando eu cheguei bem perto, eram pessoas da minha cidade, do interior do Espírito Santo. Dentre essas 3 pessoas estava uma jovem de 17 anos, com um problema muito grave de saúde, um tratamento de câncer muito avançado. E na minha cidade não tinha, como não tem até hoje, CTI. E o médico que a acompanhou e fez todo o acompanhamento, diante do fator metastático da doença, ele disse: olha, não dá mais para continuar o tratamento aqui, você tem que ir para Vitória, você tem que ter um CTI, não dá mais para continuar o tratamento aqui. Ela chega no hospital, sem plano de saúde, e eu me aproximo, era amigo do diretor do hospital, converso com ele longamente, disse: pastor, não funciona assim, não tem vaga hoje, eu não posso tirar um paciente para botar outro, é impossível receber essa moça aqui hoje. E eu confesso já que eu fiquei frustrado, eu pensei que fosse dar algum jeito. Aí voltei para a porta do hospital, e eu confesso a vocês que eu não me lembro se fiz isso outra vez. Não tem essa prática, mas naquele dia eu fui impulsionado a fazer. Eu disse: filha, aqui não tem vaga para você, mas eu posso fazer algo melhor que encontrar uma vaga para você aqui. Eu posso orar por você e pedir que Jesus cure você. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre ela e pedi para Jesus a curar. Quando eu termino de orar, aproxima-se um rapaz e diz: eu conheço essa moça, e ela tem um primo que é médico em uma outra cidade do estado, e lá tem CTI. Falei: então vamos ligar para ele. Pegamos o telefone, ligamos, ele atendeu. 200 quilômetros. Pode trazer a minha prima para cá, tem vaga, mas traz todos os exames, eu quero ver tudo. Ela foi. Ele submeteu-a
a novos e rigorosos exames não constataram mais nada no seu corpo. Aquela moça retornou para sua cidade naquele mesmo dia. Isso tem mais de 20 anos. Achei curioso que o ano passado, 2024, eu estava pregando na minha cidade, na minha igreja. E após o culto, algumas pessoas vieram para me dar um abraço. E chega uma senhora muito elegante, nos seus 30 e poucos anos, quase 40, e me faz a pergunta que nunca se deve fazer a um pastor. Ela olhou para mim e disse: o senhor está lembrado de mim? Eu olhei, tornei, ela falou: ô minha irmã, só me perdoa, mas não estou lembrado não. Ela me disse: eu sou aquela jovem que o senhor orou há mais de 20 anos lá na porta do hospital. Jesus me curou naquele dia, e nunca mais eu enfrentei qualquer problema de saúde. Jesus me curou. Não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu oro, o presbítero Tiago ora, o pastor Antônio ora, que Jesus vai curar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que se Jesus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Bom, vamos ao segundo ponto da mensagem. O que fazer com aqueles que querem matar os nossos sonhos? Porque existem assassinos de sonhos por aí, sabia? E muito perto da gente, inclusive. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. A Bíblia diz que Penina irritava Ana, que ela, a ponto dela começar a chorar, não perdia o apetite. Eu acho até que entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus. Que gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros, não é verdade? Gente de Deus é bálsamo. Mas acredito, à luz do versículo 6, que o que Penina dizia para Ana era mais ou menos o seguinte: ô Ana, você é tão crente, você ora tanto, aí ó, está doente minha filha, eu não oro igual a você. Olha para mim, estou cheio de vida, cheio de saúde, cheio de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, você não estava nessa não. Conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Querem plantar em seu coração a ideia de que se você é crente, você nunca vai ter problema na vida. Se você é crente, você nunca vai enfrentar uma enfermidade. Se você é crente, você nunca vai chorar. Jesus nunca prometeu nem para você e nem para mim ausência de aflição. O que prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Diz a Bíblia que Ana subia todo ano para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta a Bíblia que nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, se importasse com Ana, orasse por Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote Eli dirigiu a palavra a Ana foi para sacar contra ela um libelo acusatório e chamá-la de filha do demônio dentro da casa de Deus, filha de Belial. Eu acho até, pastor Antônio, que se a Ana fosse presbiteriana, ela ia sair da igreja. Ia. Eu acho que ela ia fazer um pouco mais, ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente cristal? Crente porcelana? Crente hipersensível? Qualquer coisinha se milindra. Ana era uma mulher madura. Ela respondeu para o sacerdote: não, meu irmão, não, meu senhor, eu não estou bêbada não. Eu sou uma serva de Deus. O que eu estou fazendo aqui é derramando a minha alma perante o Senhor. Não permita que os seus sonhos sejam roubados de você. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o seu marido, o Eucana. Eucana era um maridão, presente, provedor, amoroso. Eu só tinha um problema: cabeça dura demais. Eu não acreditava em milagres, porque ele conhecia a história da redenção. Ele sabia como Deus havia curado Sara,
da esterilidade. Ele sabia como Deus havia curado Rebeca da esterilidade. Ele sabia como Deus havia curado Raquel da esterilidade. Ele via sua mulher orando e chorando continuamente. Não consta na narrativa bíblica que em momento algum Eucana chegasse para Ana dizendo o seguinte: Ana, eu sei que você é uma mulher crente, eu sei que você é uma mulher de Deus, eu sei que você tem um sonho, eu sei que você ora, eu sei que você chora, eu sei que você crê. Conta comigo, Ana, todo o seu lado. Deus pode fazer, Deus já fez e pode fazer de novo. Eu vou orar com você, eu vou orar por você. Não consta na narrativa bíblica que ele tenha feito isso, mas consta na narrativa no verso 8 que ele chama Ana para uma conversa. E me permita parafrasear a conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, filha, preciso bater um papo com você. Ô Ana, não dá mais, né? Está demais, está exagerado, virou obsessão. Esse negócio de ser mãe virou uma doença na sua vida. O que é isso, mulher? O que é isso? Larga a mão desse pensamento, larga a mão desses sonhos. Para que você insiste numa coisa que não vai acontecer? Aliás, a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico, não tem cura. Para que você insiste? Você só vive chorando, mulher. O que é isso? Aliás, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor do que 10 filhos para você? Se fosse hoje eu diria: Ana, pensa em mim, liga para mim, chore por mim. Não chora por ele não, Ana. Assassino de sonhos. Pode estar muito mais perto de você que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas em último lugar, terceiro ponto: o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. A primeira coisa que Ana nos ensina é que se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue esperando uma intervenção soberana e sobrenatural de Deus na sua vida. Irmãos, às vezes nós desistimos cedo demais. Às vezes a gente bota o pé quase na terra da promessa e morre no deserto. Caminhe um pouco mais, ore um pouco mais, chore um pouco mais, jejue um pouco mais, clame a Deus um pouco mais. Não desista. Permita-me ilustrar. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista, e ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Todo escritor, com raras exceções, ao escrever o seu primeiro livro, enfrenta dificuldades para publicar o livro, porque as editoras têm medo de investir, não sabe ainda o que vai acontecer. Então ele escreveu o livro, botou os rascunhos debaixo do braço e bateu em diversas editoras. Nenhuma editora acreditou no projeto dele, nenhuma editora aceitou o livro dele, e ele ficou muito frustrado. Voltou para casa, jogou os rascunhos no lixo e disse para si mesmo: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente, mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, pega os rascunhos do lixo, bate em outras portas, em outras editoras, encontrou editoras que se interessou pelo livro, e resultado, esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Eu gosto muito de política desde a minha infância. Essa semana eu estava dando uma entrevista para alguns jornalistas e disse que eu tenho que ficar com o freio de mão puxado todo dia, não me exceder. E se existe uma pessoa que me marca muito na vida política, é um político americano, Franklin Delano Roosevelt. Esse camarada estudou em Colômbia, esse camarada estudou em Harvard, esse camarada entrou na política. Esse camarada tinha um sonho na vida, ser presidente dos Estados Unidos da América, mas aos 39 anos de idade, ele sofre poliomielite e vai para uma cadeira de rodas paraplégico.
E alguém se aproxima dele e disse: numa cadeira de rodas você nunca vai ser presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: eu nunca vou desistir. Foi o único homem na história americana até hoje que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana nos ensina quando os nossos sonhos estão sendo adiados é que você precisa se apropriar das promessas da palavra de Deus. Irmãos, eu acho isso glorioso no texto. Pastor Antônio deve ter experiências com isso, e eu tenho as minhas também. Eu conheço muita gente, que por ouvir uma palavra envenenada, ou do pai, ou da mãe, ou do noivo, ou da noiva, ou do marido, ou da mulher, ou do patrão, ou do professor, ou seja lá de quem for, aquela palavra envenenada entrou no coração, adoeceu a alma e trouxe consequências gravíssimas para a pessoa. Permita dizer isso a você: se alguém lhe pronunciar uma palavra que não vem de Deus, por favor, não hospede essa palavra no coração. Isso porque você não é o que as pessoas dizem que você é. Você nem mesmo é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Quando Eli pronunciou essa palavra completamente insensata para Ana, chamando-a de bêbada, de filha de Belial, ela não acolheu essa palavra no coração. Mas agora esse mesmo homem que abrir a boca de forma insensata, abre a boca, é um profeta de Deus, quando diz no verso 17: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra é de Deus, essa palavra ela acolheu, essa palavra entrou na mente dela, essa palavra entrou no coração dela, essa palavra trouxe cura emocional para ela, a ponto de quando ela sai de Siló, não tem mais tristeza no seu semblante. E diz o texto que ela desce para Ramá, que ela coabita com seu marido, que Deus se lembrou dela, que ela concebeu, que ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Em outras palavras, em Siló Deus curou sua alma, em Ramá Deus curou seu ventre. Em Siló ela creu, em Ramá o milagre aconteceu. Você quer ter vitórias de Deus na sua vida? Alimente o seu coração com as promessas da palavra de Deus. Não escute os arautos do caos, não escute os profetas do pessimismo, não escute os embaixadores da incredulidade. Ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, aproprie-se das promessas da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus vela pela sua própria palavra em a cumprir, e nenhuma das suas promessas cai por terra. Brincando com vocês um pouco, Ana queria ser mãe, mas ela vivia chorando nos quartos escuros. E uma mulher com o rosto banhado de lágrimas normalmente não atrai o seu marido. Eu acho que quando Ana saiu de Siló, ela deve ter vestido o seu melhor vestido, usado os seus melhores cosméticos, usado o seu melhor perfume. E quando Eucana olhou para ela e disse: uau, vai ter avivamento lá em casa hoje. E diz a Bíblia que Deus se lembrou dela, e o milagre aconteceu. Você não vive por circunstância, você vive pela fé.
Eu gosto disso porque quando Ana desceu de Siló, só a sua alma estava curada, mas o seu ventre ainda não. Eu gosto quando Deus disse para Jó, e Jó recebe a revelação de Deus, e quando Deus se revela para ele com toda a sua glória e majestade, o Jó diz assim: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Ele ainda estava doente, ele ainda estava enlutado, ele ainda estava falido, a mulher dele ainda estava brava com Deus, e os seus amigos ainda o acusavam. O que mudou não foi a circunstância, o que mudou foi o entendimento. Hoje eu quero encorajar você a tomar posse das promessas da palavra de Deus, ainda que as circunstâncias à sua volta ainda não tenham mudado, porque o Deus da promessa é o Deus do milagre. Terceiro e último ponto: o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Volte às trincheiras da luta. Ana saiu dos quartos escuros, Ana parou de chorar. Ana queria ser mãe, e ela caminha na direção de ser mãe, e coabita com o marido. Irmãos, se existe uma doutrina bíblica que é muito, muito, muito consoladora, é a chamada doutrina da soberania de Deus. Sabe o que significa isso? Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em misticismo. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que os problemas que vêm a nós não colheram Deus de surpresa, e Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz da nossa vida. Tudo que acontece conosco tem um propósito, tem um plano. Sabe o que significa isso? Volte a viver, volte a sorrir, volte a cantar, volte a crer, volte a saber que Deus está no controle da sua vida. Há um autor que eu gosto de ler, muito embora não seja um cristão. Nós chamamos isso de graça comum, não é isso? Você tem grandes engenheiros que não são crentes, você tem grandes médicos cirurgiões que não são crentes, você tem grandes arquitetos que não são crentes, você tem grandes dentistas que não são crentes, você tem grandes escritores que não são crentes. Não é porque o cara não é crente que Deus não deu a ele capacidade, inteligência e habilidade em tantas outras áreas. Se você não leu O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, vale a pena ler, você lê numa sentada. Mas o que me impressionou na vida dele não foi esse ponto, foi a vida dele mesmo, a biografia dele. Porque Og Mandino, aos 35 anos de idade, estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela mulher, pensando em suicídio, no fundo do poço. 10 anos depois, ele estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. Aí eu fico pensando assim comigo: meu Deus, se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e eu, e você, que podemos afirmar: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Irmãos, crente tem que ser animado, sabia? Não dá para ser crente com cara comprida, não. Parece que chupou limão o dia inteiro. Você tem que acordar de manhã e dizer: Deus, pode ser hoje aquela resposta, aquela luta, pode ser hoje, Senhor. No seu livro autobiográfico, o Og Mandino dá um conselho muito engraçado e até muito interessante e prático para você começar o seu dia animado. Sabe qual é o conselho dele? Bem de manhã, faça o seguinte: antes do café, pegue o melhor jornal da sua cidade. Aqui em São Luís, qual é o melhor jornal de São Luís? Qual é, Tiago? O Parcial? O Imparcial. O Imparcial?
Então pega o imparcial. Nada de parcialidade, ou imparcial, pronto. Abra o jornal bem de manhã. Se você não gosta de papel, pode abrir no seu celular mesmo. Só um detalhe, por favor, não comece a leitura nas páginas políticas, você vai ficar depressivo. Pula essa página. Bom, você também não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia começando nas páginas econômicas, que o Brasil está numa crise terrível. Então, pula essa página econômica também. Bom, é claro, você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa. Então, pula essa página também. Obviamente você também não vai querer começar o seu dia nas páginas esportivas, de repente você é torcedor do Vasco da Gama, seu time não sai dessa crise e você vai ficar chateado também, então pula logo essa página de novo. Você quer começar o seu dia animado, diz ele, faz o seguinte: comece a leitura na página do obituário, é isso mesmo, a lista das pessoas que morreram. Você faz o seguinte, lê tudo, nome pequeno, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Os meus pais moravam numa região muito pobre do interior do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada num lençol, amarrado num varal, e 2 pessoas na trilha, 40 quilômetros. A minha mãe estava em estado adiantado de gravidez, quando cai gravemente enferma, e o meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros pela trilha. Então mandou mensageiros buscar o médico. Ele veio, examinou-a e disse: essa mulher não vai sobreviver, ela está muito doente, ela está muito fraca, e o bebê que está no ventre dela está em agonia de morte. Só uma chance de salvar a mãe é sacrificar o bebê. Se não tirar o bebê, a mãe morre junto com o bebê. E naquele impasse, a minha mãe tomou uma outra decisão e disse: eu não desisto desse filho, estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, a dar minha vida para ele, mas eu não desisto desse filho. E naquele momento ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida e a vida do meu filho, eu consagro este bebê para que ele nasça e seja um pastor e seja um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci na roça, criado a lamparina de querosene. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava, nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos de idade. Com 12 anos eu tinha encerrado os meus estudos. Mas por providência divina, desde que eu me entendo por gente, uma sede imensa de aprender e de estudar. Na minha casa não tinha livros, a não ser um dicionário velho, rasgado. E com 10 anos de idade eu começo a decorar as principais palavras daquele dicionário. A minha professora, que me alfabetizou, sabendo do meu sonho de estudar, e se mudando para a capital do estado, disse para mim: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, e eu, que aos 12 anos de idade nunca tinha visto uma lâmpada elétrica, e eu com 12 anos de idade que nunca tinha visto um aparelho de televisão, e eu com 12 anos de idade que nunca tinha entrado numa cidade, disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos de idade eu subi na carroceria de um caminhão,
e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. Até hoje eu não entendo o amor da minha professora de botar mais uma pessoa dentro da sua casa. Mas aquele ano foi tão difícil, com tanta escassez. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com muita fome, e não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu dormia chorando de fome, procurando farinha, não tinha farinha para comer, procurando açúcar, não tinha açúcar para comer. Eu dormia com fome e chorando. Mas eu tinha um sonho. Eu queria estudar. Mas pasmem vocês, o meu sonho de criança era ser político e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Enquanto as luzes da praça não apagavam e o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, tirei meu título e filiei num partido. Até o dia que eu conversava com um presbítero muito amigo e contava para ele os meus sonhos, e disse: no final da minha vida, quando eu realizar os meus sonhos, eu quero entrar num seminário e encerrar minha carreira me preparando para pregar o Evangelho. E esse homem, com a autoridade de Deus, botou o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você hoje, agora, com a sua juventude e com a sua inteligência. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha, e eu saí daquela conversa 1000% convencido que ali Deus me chamava para o ministério. A minha mãe, embora analfabeta, nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Era uma mulher de Deus e uma mulher sábia. Ela nunca me contou o projeto dela com Deus, por entender que se tivesse me contado, eu teria sido sugestionado a ser pastor, em vez de receber um chamado de Deus para ser pastor. Depois que eu tive essa conversa com o presbítero, a primeira pessoa que eu comuniquei foi para minha mãe. Falei: mamãe, os planos mudaram. Não quero mais ser político e nem vou ser mais advogado, eu vou ser pastor, eu vou para o seminário. Ela disse: filho, nenhuma surpresa, por esta causa eu já orava antes de você nascer. A minha mãe era uma mulher muito doente, sempre foi, desde que a conheci. Mas o presbítero Tiago, antes dela partir para o Senhor, ela me chamou à sua casa e me contou toda essa história. E me contou mais: meu filho, nesses anos todos eu nunca deixei de me levantar de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus levantasse você, que Deus capacitasse você. E eu chorei muito com ela. Eu a abracei e disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. Um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. E a senhora está me ensinando mais, minha mãe. O que é importante não são os meus sonhos, o que é importante é o projeto de Deus na minha vida. Então eu quero encerrar o sermão desta noite mudando o meu tema. Desista de seus sonhos. Desista de seus sonhos. Se preciso for, desista de seus sonhos, mas jamais abra mão do projeto de Deus na sua vida. Porque o projeto de Deus é maior e é melhor do que os seus melhores sonhos. Que Deus nos ajude.